Você já deve ter ouvido aí que o nosso corpo, o nosso organismo, faz um detox natural, né? Nós temos órgãos para isso e, naturalmente, o organismo, a parte fisiológica e a própria natureza faz com que tudo seja bonitinho. Então, a gente se alimenta das coisas, as coisas vão para os lugares que tem que ir no nosso organismo e os órgãos responsáveis fazem também essa detoxificação. Porém, a gente pode dar uma ajudinha para esses órgãos. E muitas vezes a gente acaba atrapalhando também. Então hoje a gente vai conhecer o detox que acontece naturalmente pelo nosso organismo com a nossa queridíssima nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Você tá bem? Bem-vinda. Seu cabelo tá chique assim. Esse corte curtinho que você só dá uma enroladinha. Tá bem chique, sempre elegante. Doutora, bem-vinda. Esse assunto é muito legal. Porque é o nosso dia a dia, é o nosso movimento, é de tudo que a gente faz, que a gente não percebe que está acontecendo, mas está acontecendo. Então, e muitas das pessoas começam assim, vou tomar um suco detox, e acha que esse suco vai resolver a sua vida e que isso vai fazer aquela melhora abrupta do organismo, que a gente vai funcionar tudo melhor. Não, seu organismo ele já funciona assim, ele se intoxica e desintoxica o dia inteiro. Então, comer bem faz parte. Tá. Mas faz parte todos os dias, não uma semana de desintoxicação, não uma comida só, não um alimento só. Tá. Então, é um pouquinho de todas as coisas e a gente tomar muito cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo é a nossa principal máquina, ela tem que funcionar bem. E assim, todo mundo acha que no inverno, o corpo não funciona bem, mas eu faço mais xixi, mas está acontecendo isso. Lógico, as alterações climáticas alteram muito as nossas funções corporais. Tá. A gente transpira menos, a gente transpira mais, a gente evacua menos, as fezes ficam mais endurecidas às vezes, a gente gasta mais energia. Apesar de todo mundo achar que a gente ganha peso no inverno, o inverno é a melhor época do ano para emagrecer. Só que aumenta um pouquinho a fome, né? Aumenta um pouco a fome. Então, você tem que aprender a lidar com isso tudo e usar isso tudo a seu favor. Para você poder emagrecer e desintoxicar em todos os momentos da sua vida. Então, nessa época do ano, esse detox do organismo, que a gente pode ajudar o organismo, então, ele já faz isso, vai deixar ainda mais fácil para que ele faça, é agora no inverno. É agora no inverno. É agora no inverno porque o corpo, ele está sobrecarregado queimando calorias. Tá. Para aquecer o corpo. Entendi. Enquanto no verão, ele faz o processo inverso. Tá? Então, agora, não só, são pequenos hábitos. Se você colocar um pouquinho de desintoxicação todos os dias na sua vida, teu corpo vai funcionar muito melhor. Você vai ganhar muito menos peso. Você vai se sentir mais disposto e saudável. A gente pode chamar esse detox de desinflamação? Então, desinflamar o corpo? Desinflamar o corpo, tirar líquido em excesso do corpo, tudo isso faz parte do detox. Tá. E ele tem que estar, não é que assim, é uma semana detox, não. Todo dia tem um pouquinho de detox. Todo dia tem que ter um pouquinho de detox. Então vamos começar com um vídeo que a gente tem, uma ilustração, do que, na verdade, dá uma destruída e o que atrapalha muitas vezes o nosso organismo a fazer esse detox natural. Olha lá, na tela. Então temos aí o nosso intestino. Então, aí o intestino, o que esse vídeo está mostrando? Que à medida que a gente come coisas erradas, à medida que a gente vai modificando os bons hábitos, lógico, alérgenos vão entrando no nosso organismo, vão criando pequenas inflamações e pontos diferentes. Tá. Isso acontece não só no intestino, essa é uma ilustração, mas as nossas vias aéreas também, que no inverno são muito estimuladas por causa do contato. Então, quando a gente começa um hábito melhor, nutricional, tá? O que acontece? O nosso organismo começa a se desintoxicar e funcionar melhor. Só que aí que é muito interessante que existem várias partes do nosso corpo que a gente pode detoxificar. Então, na verdade, a gente pensa sempre no fígado, mas hoje você vai mostrar pra gente que a gente pode fazer um detox da célula, um detox da parte renal e um detox dessa parte intestinal, enfim, fígado e tal, que também há uma limpeza. Vamos começar com o primeiro, então? Olha lá. Primeiro detox na tela. Então, vocês viram ali, excesso de açúcar, excesso de bebida alcoólica, gordura. Tudo isso sobrecarrega. Tudo isso sobrecarrega. Tudo isso coloca nosso organismo no limite.
Então a gente vai primeiro pro detox aí do fígado, que seria o detox hepático. Por que o fígado? Todas as nossas gorduras, todos os nossos hormônios, os nossos metabólitos passam pelo fígado. O fígado digere isso, então olha a sobrecarga. Super sobrecarregado bastante, no dia a dia. Né? Álcool, tudo, remédio, tudo passa pelo fígado. Então, quando a gente come coisas boas pro fígado, que estimula essa limpeza hepática, essa emulsificação, que melhora a digestão, principalmente, porque as enzimas digestivas, ela vem do pâncreas e do fígado. Tá. Então, se a gente facilita a vida do fígado, ele vai funcionar melhor. Então, quando a gente precisar dele, ele vai estar lá pronto para ajudar. Então, vamos saber como é que a gente faz isso. Você colocou alguns elementos aqui. Tem coisas que, assim, a gente vai lembrar do chazinho da vovó, o boldo. Aqui, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante, ele melhora a digestão, assim como o abacaxi. Então, você fazer só que ele tem um gosto muito forte. Então, a dica, coloca um pedacinho de casquinha de abacaxi, um abacaxi para tirar aquele gosto. Ele tem um cheiro e o gosto amargo, né? Hoje a gente usa muito extrato de boldo, mas tudo com cuidado. Os estudos de todas as plantas fitoterápicas são vagos. Então, se você está grávida, se você já tem alguma doença autoimune, então muito cuidado com o consumo exagerado. Um chazinho de boldo, dia sim, dia não, de vez em quando, tudo bem. Mas todos os dias, eu tomo um chá de boldo, de manhã, de tarde, de noite. Você pode acabar se intoxicando com ele. Entendi. Porque os princípios ativos que a gente usa em muitos medicamentos vêm das plantas. Então, o excesso, claro. O excesso. Mas quanto que seria, então, um ideal ali para fazer um chazinho? Uma folha. Esse é grande, uma folha. É uma folha, você pode fazer um chazinho de boldo, tá? Com uma folha, a gente já tem uma concentração bem grande. Bem legal. Por que eu falo das folhas verdes? A gente não desintoxica se a gente não tem sangue. Qual que é o fluido que leva coisas boas e tira coisas ruins? Hemoglobina. E o nosso sangue, se a gente está com anemia, a gente nunca vai conseguir. Você pode tomar o suco detox que você quiser. Entendi. Não vai conseguir varrer. Não vai conseguir limpar. Tá. E a gente não vai ter ânimo para tal, não vai conseguir fazer um exercício. Por quê? Por que o exercício é desintoxicante? Você transpira, você joga suas excretas para fora, tá? Então ele também é detox. Ele também é detox. Dentro da característica dele. As pimentas também são muito interessantes. Tem muita gente que acha o sabor forte, mas ao mesmo tempo o gengibre é super digestivo. Olha que delícia, um chazinho de gengibre também é bom? Ótimo chazinho de gengibre. A pimenta vermelha também, ela é altamente anti-inflamatória, antioxidante. Apesar do refluxo, quem tem refluxo não conseguir por causa... Ela tem várias propriedades que ajudam muito a digestão e também o fígado. Mas só na casquinha ou só na semente ou na casquinha também? Na casquinha também. Então podemos comer ela inteirinha? Pode comer ela inteirinha. A gente fala muito, né, e muita gente tem perguntado a respeito do limão de manhã em jejum, com um pouco de água. A gente pode considerar isso um detox para começar o dia? Então, Carol, nem todas as pessoas devem usar o limão em jejum. Porque tem pessoas que têm incompetência dessa válvulazinha. Vamos aqui, vamos usar o nosso bonequinho para a gente entender, porque esse é uma pergunta muito comum então, e que todo mundo... Na verdade, assim, acho que as pessoas pensam que isso seria algo para todo mundo, então não é para todo mundo. A gente tem uma válvulazinha aqui que garante que a acidez gástrica fica aqui dentro do estômago. Tá. Tem pessoas que têm competência dessa válvula, então são aquelas pessoas que sentem aquela refluir quente, aquele amargo na boca. Essas pessoas têm que tomar muito cuidado com ácidos, tanto com abacaxi como com limão. Não pode. Então, se você tomar o limão em jejum de manhã, isso vai refluir com certeza. Porque teu estômago não está tamponado ainda. Entendi. E toda vez que você estimula com ácido, o estômago tenta tamponar e depois ele fica básico e depois ele vai querer ficar mais ácido ainda. Entendi. Então, assim, até para a pessoa saber e fazer esse teste em casa, se ela pode ou não tomar o limãozinho dela em jejum pela manhã. Tem que tomar e ver o que vai sentir. E ver o que vai sentir. E também, tô bem, gostei. Logo, logo você tem que comer alguma coisa. Tem que ser em seguida. Tem que ser em seguida, porque o dia começa de manhã. Você está vindo já de um período de 8 horas de jejum. Sim. O nosso organismo está precisando, senão você não vai ter ânimo para continuar o dia. Então, por exemplo, quem faz aquele jejum intermitente e toma o limão porque o limão não corta e ainda fica horas sem comer, é péssimo. Para determinadas pessoas, não com jejum intermitente, nenhum tipo de dieta é ruim, Carol, mas ela tem pessoas
Tá. Para cada tipo de A gente dieta. tem que se conhecer, né, doutora? Tem que a se gente conhecer. tem que prestar atenção nos sinais. Um diabético, um pré-diabético fazendo jejum intermitente atrapalha todo o controle. Todo o controle. Entendi. Tá? Então, gente, não é para todo mundo. Fiz a pergunta porque ela sempre aparece por aqui. Mas faça o teste, né? Dá pra gente entender se a gente fica bem ou se não fica tão bem após o limãozinho pela manhã. Tá? Quando a gente come também, Carol, muitas gorduras, o que acontece? A gente estimula a nossa vesícula biliar a soltar a bile. Isso pode levar a cólica, isso pode aumentar aquelas pedrinhas na vesícula. Pedrinha na vesícula. Enche seu fígado de gordura, fica aquele fígado cheio de gordurinhas, inchado. Inflamado. Inflamado, isso leva a uma cirrose tardia. Tá. Então, tudo que a gente conseguir diminuir de gorduras, a gente vai estar salvando esse órgão. Aí, te pergunto, que você falou da gordura do fígado, que isso é interessante. Mudando a alimentação, os hábitos, a estratégia, né, dos alimentos, e até incluindo esses que melhoram o detox, a gente consegue salvar o fígado? A gente consegue Essa salvar. gordura vai embora? A gente consegue salvar. A gente emagrecendo, a gente já salva o fígado. Consumindo menos álcool, a gente salva o fígado. E tem uma plantinha simples, que aqui em São Paulo a gente come muito, alcachofra. Alcachofra! A gente não conseguiu trazer hoje. Ai, que delícia, amo! Ela é maravilhosa para detox do fígado. É? Inteira, tanto as folhinhas que a gente pode comer, quanto aquele coração. Quanto o coração. A gente coisa até toma cápsulas de alcachofra. De alcachofra, pode? Pode. Vou aproveitar e perguntar também, tem perguntinhas do público daqui a pouquinho, ainda falando dessa parte hepática, que também acho importante. É um hábito que eu tenho, que entra na minha dieta. Queria ouvir a sua opinião para quem também toma o vinhozinho à noite. Como é que é a sua opinião quando a gente está falando do vinho especificamente, não de outras bebidas, mas que é álcool, né? Quantidades pequenas de álcool não são um problema. E o vinho, ele tem várias propriedades que são legais, que são detox celulares até. Tá. Os antioxidantes do vinho, eles regeneram a célula, que eu vou explicar isso também. Então, desde que seja pouco, não tem problema. Dentro da dieta mediterrânea, o vinho está incluído nela. Embora seja álcool. O problema também, doutora, e aí eu acho interessante a gente comentar, a pessoa faz uma refeição que tem o vinho, que tenha um excesso de carboidrato, que tenha um excesso de gordura ou fritura, e aí ela juntou o álcool com todo o resto. Aí é pior ainda, né? Com todas as calorias. Desde que você tenha uma dieta balanceada, por isso que a gente fala muito de dieta mediterrânea. Que é uma dieta rica em proteínas e legumes e verduras. Perfeito. E grelhado, né? Tudo grelhadinho. Deixa eu já colocar essa perguntinha, então. Vamos colocar, porque tem a ver aí com o que a gente está falando. É da Jane. Obrigada, um beijo. Quem tem esofagite pode tomar o limão em jejum? É justamente o que a gente conversou. Não deve tomar. Esofagite. Esofagite. Esofagite é transitório, Carol. Tá? Tratou a esofagite, ela vai ser curada. É uma inflamação do esôfago. E a pessoa descobre quando sente que tem aquele... Normalmente faz uma endoscopia e vê machucadinhos no esôfago. Tá? Tem que tratar, não pode deixar isso evoluir. Tá? Que pode levar a um tipo de esôfago de Barrett ou até um câncer de esôfago no futuro, de tanto machucar. Essa pessoa tem que evitar todos os alimentos muito ácidos por um período da vida. Depois você vai introduzindo e tudo tem como se consumir, né? Devagarinho. Devagarinho, aos poucos a gente vai introduzindo Tem mais perguntinha? Tá quase pronto, daqui a pouquinho a gente põe. Tem mais alguma coisa que você queira destacar do hepático, doutora? Então, quanto melhor o seu fígado está funcionando, mais bonita vai ser sua pele, mais clarinha e vermelhinha você está. Se teu fígado não está funcionando bem, você é uma pessoa amarelada. Então, se na sua casa você tem alguém que você está sentindo que está mais amarelado, você olha dentro do olho, aquele branquinho do olho está amarelinho. Palma da mão amarela. Vamos ao médico. Vamos investigar o nosso fígado. Hora de investigar o fígado. Fígado não dói, tá? Fígado não dói. Então, é um órgão que sofre em silêncio. Então, quando dói é vesícula, cólica biliar, é outra coisa. Mas o fígado em si não dói. Agora, quais são, assim, já que a gente está falando também da gordura no fígado, e a pauta detox também é importante para isso, sintomas da gordurinha do fígado? Ele também pode dar a pessoa ficar abatida e ficar amarelada se ela está com gordura no fígado? Sim, pode ficar abatida, amarelada, apático, cansado,
Tá? São sintomas meio genéricos, Carol. É uma doença silenciosa, mas pode ter vômito, vômitos biliares, sabe? Dificuldade de coagulação no sangue. Tudo isso mostra, por exemplo, você corta, sangra, ou então a ferida dificulta para cicatrizar. Pode ser tanto açúcar quanto o problema hepático. Então a gente tem que olhar e tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Tá aí. Vamos para a próxima, então? Vamos para o nosso detox. Aí. Perguntinha? Então, perguntinha antes, que tá pronta na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Ana. Um beijo. Tem algum detox específico para depois dos 30 anos de idade? Ah, gostei, Ana. Conforme vai mudando aí, enta, a gente muda alguma coisa, será? Então, a partir dos 30 anos, tudo é necessário. A gente cresce até os 30, a gente evolui hormonalmente, depois a gente começa a queda. A queda começa aos 30. Tá? Não é brincadeira, é verdade. É verdade. Então, todos os detox, principalmente o celular, que a gente fala que são detox de antioxidação, são importantes para manter a sua célula jovem. Para você envelhecer menos. Tá? Ou de forma mais gradual, mais devagarinho. Mais devagarinho. Não precisa ser tão rápido, não precisa ser tão depressa. E hoje a gente sabe que tem mulheres aí de 60, 70 anos batendo molão, tão mais bonitas do que quando tinham 20. Conheço várias que dão pau aí na meninada dos 20. Então, falar um pouquinho das uvas, frutas vermelhas, frutas cítricas, alimentos vermelhos, que são altamente antioxidantes. Então, isso são coisas que tem que estar na nossa dieta. Todo dia. Vamos colocar, então, que é essa dieta, que é o detox agora celular, na tela. Detox celular, frutas vermelhas, tomate, brócolis, azeite, uva, cenoura. É um pouco daquela dieta mediterrânea? É um pouco da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma dieta bem celular e bem antioxidante. Por isso tão elogiada, né? Por isso tão elogiada, por isso que as pessoas vivem tão bem por tanto tempo. Tá. E assim, é uma dieta simples, não é uma dieta cara, Carol. Tá? Feira, né? É feira, são coisinhas, hábitos, usar azeite bom em casa. Não comprar o mais baratinho, mas comprar o mais puro. Comprar o azeite certo para cozinhar e para temperar. Interessante essa. Tá? Tentar evitar o excesso de óleo. Tudo bem que o óleo de coco é bom, mas é óleo. Azeite é óleo. 9 calorias por grama. Então, o ideal é aquela colherzinha assim de sobremesa? O ideal é pouquinho, o ideal é usar spray. Tem uns de spray. Agora você pode colocar num de spray. Você põe no spray, usa na panela, então é um antiaderente perfeito. Além das nossas panelas serem cada vez melhores agora. Legal, boa ideia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta importante também. A gente tem falado muito do lance dos orgânicos e tem sido uma coisa bem até de forma maçante para as pessoas, né? Tanto da parte médica quanto também dos chefes e tal, a importância da gente ter ali os nossos ingredientes orgânicos. Doutora, a gente sabe que no Brasil isso é impossível para todo mundo e ter tudo dentro da nossa geladeira, da nossa casa orgânico. Então, como é que a gente tem aí um bom senso e que, por mais que aquele alimento, então, tenha um agrotóxico, ele também tem esse poder antioxidante que a gente está falando? Lavar bem. Higienizar, principalmente tudo dentro da nossa casa. A gente já chega com o alimento da feira, a gente lava, deixa de molho. Naqueles liquidozinhos que já são específicos, hipoclorito, e também lavar muito bem as casquinhas para que a gente possa comer a casca, porque grande parte dos nutrientes estão na casca. Muitas das vezes a gente vai comprar orgânico que não é orgânico. Então não é porque é orgânico que a gente pode comer sem pensar. Entendi. Mesmo a gente comprando, mas eu sei que é orgânico. Mas se é orgânico, ele usou o esterco orgânico. Esse esterco orgânico teve contato com o alimento. Não tira a necessidade de lavar muito bem. Pode ter bactéria ali que pode não ser boa para o nosso trato gastrointestinal, principalmente para as crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O orgânico ele é mais gostosinho, sim, mas ele degrada mais rápido. Ele estraga mais rápido também. Ele estraga mais rápido. Tá. Então assim, é melhor consumir todos esses alimentos, mesmo que não sejam orgânicos, do que abrir pacotinho ainda assim, ou do que não consumi-los.
Comer comida de verdade. De verdade. Ele não vai deixar de ser comida de verdade mesmo tendo agrotóxico, né? Não vai deixar de ser comida de verdade. De todo carinho, né? Comer carinho, Carol. É isso mesmo. Tá aí. Vamos falar, pode continuar falando um pouquinho mais dessa parte detox, então. Da parte detox. Aqui entra o nosso vinhozinho da noite. Quanto melhor a gente come, melhor também vai ficar a pele. O que é a oxidação? Por que todo mundo fala de antioxidantes? A gente aprendeu na química, todo mundo já foi na escola um dia e aprendeu que a gente tem radicais livres, por exemplo, um hidrogênio, ou ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Tá. Quando junta o polo positivo e o negativo, esse polo neutraliza. Certo. Então, isso não causa malefício. Agora, se eu tenho um negativo, se eu tenho um negativo e ele fica solto na célula, ele vai danificando aos poucos a sanidade e a beleza celular, aquele funcionamento celular. E esses alimentos devolvem, então, esses dois polos? Ele devolve os dois polos. Eles tamponam esses dois polos, tiram esses radicais livres do nosso corpo. Do nosso corpo. Porque não adianta, a gente acorda e já está envelhecendo. A gente acorda e já envelhecendo. Esses radicais livres são o termômetro do nosso envelhecimento. Tá, que nem agora a gente está conversando. Papo super legal, tudo de bom, mas a gente está envelhecendo. Até porque tudo que a gente faz produz, então, esses radicais livres, né? Sim, o nosso corpo ele tampona, senão a gente... Tanto é que hoje a gente sabe que a gente vive muito mais às custas da melhor alimentação, às custas das medicações que apareceram com o tempo, das melhores qualidades de vida, do não de... É verdade. Entendeu? Então, o nosso corpo está tamponando isso sempre. Quanto mais tempo a gente fizer ele tamponar esses problemas, mais tempo a gente vai viver. Por isso que a gente fala hoje em vida até 120 anos, a gente tem pessoas coisa, né? Que vivem bem mais, E bem. Agora, cápsulas antioxidantes também podem ser colocadas aqui. Muitas dessas cápsulas são feitas o quê? Desses legumes, verduras e frutas. A gente tira o princípio ativo deles e joga dentro de uma cápsula. Aí, para pessoas que não têm uma alimentação muito saudável, que não fazem essa homeopatia, que eu brinco, que é aquela comidinha boa todos os dias, a gente tenta pôr uma cápsulazinha aí para suprir essas necessidades. Mas isso aqui é muito gostosinho. Posso comer de verdade? Nick, é de verdade, não é? Essa é de verdade. É muito bom. É muito gostoso. Comer bem é bom. Quer dizer, vou comer mais dois, porque tá muito bom. Né? Então, quando é de verdade, é um dos grandes prazeres da vida, comer, ainda mais para mim, que eu vim de família mineira. Então, comer é estar junto, né? E as calorias são bem pouquinhas, né, dessas frutas vermelhas? As calorias das frutas vermelhas são pequenas. O índice glicêmico é baixo. A uva é um pouquinho mais alto, mas o morango, a amora, é bem baixinho. Bom demais. Então... Fouzi, você falou comigo, desculpa não te ouvir, repita. Próxima. Tem mais uma perguntinha? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Vamos para o próximo, então, que é o nosso detox renal. Olha que interessante, gente. A gente fala muito do detox hepático. A parte até antioxidante também é uma parte que a gente até destaca. Agora, detox renal é a primeira vez. Interessante, doutora. O inhame, chá verde, bisco, pepino, são todas plantinhas diuréticas. O que acontece? Nosso rim, ele está escondidinho. A gente tem dois aqui atrás. E todo o nosso sangue passa por ele e ele é o principal filtrador do nosso sangue. A amônia, tudo ruim que está dentro do nosso sangue passa pelo rim, o excesso de sódio. Igual. Por que a gente insiste tanto em não comer tanto sódio? Porque tudo na vida tem sódio. A gente vai comer um brócolis, o brócolis tem sódio. Tem, né? Tudo tem, né? Tudo tem. O nosso rim, ele é feito para expurgar, tirar o excesso de sódio. Imagina se a gente tem demais. O coitadinho vai trabalhar dobrado, triplicado. Então, ele vai cansando com o tempo. E ele é um órgão fundamental para a nossa vida. Quem não tem um bom rim tem que fazer diálise, que entra numa máquina que filtra esse sangue e tira todas as excretas, principalmente as excretas vindas de proteína. Por que a gente tem tanto medo de suplementos? Porque os suplementos são ricos em proteína. Se você não consome essa proteína durante o dia, o rim vai filtrar. Proteína é uma molécula grande, passa pelo rim, quebrando tudo. Todos os pequenos alvéolos
renais. Então, provocam furos. E isso, cada vez mais, vai passando mais proteína por ele. Então, se a pessoa consome a proteína adequada durante o dia e ainda quer suplementar para aquela história, eu vou ganhar massa magra, nananã, ela está sobrecarregando o rim. Ela está sobrecarregando o rim. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Qual que é o nosso grande termômetro simples em casa? É uma coisa assim, que você olha e consegue identificar quando o teu rim está razoavelmente bom, mas também não é o único termômetro. A urina. Vamos mostrar agora, chegou o momento. Aqui a gente tem uma simulação do nosso xixi. Uma simulação do nosso xixi. A água é fundamental. O melhor antioxidante, se a gente tiver que escolher o melhor detox, se a gente tiver que escolher água. Água. Tá? Todos os nossos mecanismos celulares, todas as trocas acontecem a partir de água. Sem água, o nosso corpo não funciona. Tá. Ele não limpa e só suja, tá? Então, se o nosso xixi está denso, escuro, cheio de espuminha, essa espuma significa proteína demais. Essa espuma pode ser glicose demais. É um alerta. Tinha a menor ideia que espuma podia ser proteína ou glicose. Interessante, hein? E a urina densa também é sinal que alguma coisa, ou a gente está desidratado, está perdendo água por outras vias, ou então alguma coisa está acontecendo. É fidedigno? Tem espuminha no meu xixi, eu estou com algum problema. Não, mas é um ponto interessante para a gente olhar. Quando o xixi está clarinho, é sinal que você está bem hidratado, que aquelas excretas estão diluídas. É um ótimo sinal. Então, vamos tentar deixar o xixi mais clarinho ainda. Mas se seu rim não está funcionando muito bem também, a água passa direto. Então, é como se não... Então, tende para um pouquinho dos dois lados, mas o claro tende a ser bem melhor que o escuro. Tem algum alerta do corpo que indique ali que algo no rim não está bacana? Excesso de xixi. Falta de xixi, dor lombar inespecífica, o rim dói. O rim dói. O rim dói. E dói muito. Tá. O rim dói muito. E outra, todo mundo acha que pedrinha no rim é um problema urológico. Não. Muitas das vezes, pedrinha no rim pode ser um problema endócrino. Sua paratireoide não está funcionando bem. Você tira muito cálcio do osso, esse cálcio vai para o rim e forma pedrinha. Então, a gente não tem que tratar o rim. Tem que tratar a paratireoide. Paratireoide. E às vezes com vitamina D a gente resolve o problema. Aumentando um pouquinho essa vitamina D. Então, são sinais. Eu não quero aqui que ninguém faça seus próprios diagnósticos. Eu quero que vocês se entendam e procurem um profissional. Tem que procurar. Especializado para isso. Tomar chá é ótimo, porque a gente induz a hidratação. Porque você não está tomando água pura. Muita gente fala, não tomo água porque eu não gosto de água. Então, não tomo um chazinho. Ele vale como a contagem de água do dia. Ele entra como os litros que a gente tem que tomar de água do dia. De água no dia. Tá. E o mais legal disso tudo, que além dessa água proteger seu rim e ajudar ele a filtrar melhor, ela, quando ela é um pouquinho aquecida, e mesmo sem aquecimento, ela também protege as vias aéreas. Agora, para o inverno, isso é fundamental. A gente tem pequenos cílios em todas as vias aéreas que vão limpando. O ar passa e eles vão limpando. Eles têm que estar hidratados. Eles são a proteção, né? Eles são a proteção. Então, se eu deixo isso hidratado, se a gente toma aquele chazinho quente, inala aquele arzinho quente, a gente está hidratando nossas vias aéreas. Elas vão ser muito mais eficientes para tratar a gente de uma gripe. Puxa, que legal. E aí agora, nessa época do ano que a gente está falando de influenza, os hospitais estão lotados, pneumonia, a gente está bem no momento, aí principalmente com esse ar seco, com essa mudança de temperatura e com a chegada do inverno, isso é importante. Isso é importante. Então, por isso que a inalação é legal. Você tem que tomar cuidado porque é água quente. Você colocando uma bacininha de água quente, inalando aquilo com uma toalhinha na cabeça, você está umidificando as suas vias aéreas. E isso é um detox para suas vias aéreas. Então, inalação, joinha. Joinha. E outra coisa que você pode colocar nessa inalação, camomila. Camomila tem azuleno, é um anti-inflamatório. Muito legal, que também é um anti-inflamatório e cicatrizante. Então, a gente está cicatrizando natural. A gente está usando essa camomila tanto no chazinho, para tomar, que é uma delícia, calmante. Quanto na inalação. Na inalação. Então, a gente pode pôr a erva ali? Pode pôr a ervinha. Com soro? Com soro. Você faz um chazinho
um chazinho concentrado, mistura meio a meio com soro e pode pôr no inalador. Para criança, isso, maravilhoso. Tosse-se muito depois, estimula a tosse, mas a tosse nada mais é do que uma limpeza das vias aéreas. Para colocar tudo para fora. Para colocar tudo para fora. Perguntinha do público para a doutora, quem escreveu pra gente, olha lá que pauta linda, hein? Tati, um beijo, obrigada. Qual o melhor detox para quem tem muita gordura na região do quadril? Então aí já era uma questão, ela chamou de detox, mas aí a gente pode chamar de reeducação alimentar, de dieta também. De dieta, lógico, região do quadril, a gente lembra de que celulite? Os antioxidantes são ótimos para celulite, mas não adianta nada você antioxidar se você come gordura e você engorda. A celulite, a célula de gordura vai inchando, ela vai inflamando, ela tem um tamanho, quanto mais apertadinha ela vai ficando, mais inflamada ela está. Não adianta nada a gente tratar com anti-inflamatório se a gordura está lá pressionando, Carol. Entendi. Então é emagrecer. Atividade física, escolha dos alimentos. E é tão interessante porque a gente fala de outros assuntos e sempre cai nessa parte. E chegam sempre muitas perguntinhas pra gente dessa parte de emagrecimento e pra mim pessoalmente também, eu recebo muita no meu direct e tal. E é tão interessante, doutora, porque assim, hoje a gente tem tantas coisas ali na nossa mão que a gente pode fazer o uso e que muitas vezes a gente não deixa aquilo passar. Então, que acaba sendo mais fácil comprar os industrializados e comprar aquilo que é pronto do que ir lá para a cozinha e preparar uma coisinha. Então, hoje a gente tem que saber escolher os industrializados, porque eu não vou tirar também aquela responsabilidade que a gente tem que trabalhar demais. Tem muita gente que não tem aquele tempo todo. Mas a gente não precisa do 100% industrializado. E a gente fala tanto de obesidade porque é a doença do século. A obesidade é o que leva a maior número de doenças graves hoje. Então, se a gente trata a causa, a gente está tratando a doença. E olha, tem uma coisa que é muito rápida na vida. Que se você tiver uma bandeja, né, uma assadeira, legumes, um franguinho, um peito e o seu fogão, enquanto você faz todo o resto, você liga e deixa. Quando você tirar, sua marmita está pronta. Legumes, frango. Ah, Carol, não deu tempo de lavar a salada, mas você tem legumes e o frango. Você sempre vai ter uma coisa. Então, congele também. Hoje a gente tem tanta tecnologia, você pode fazer uma vez na semana, guardar as marmitinhas para quando chegar à noite, não precisar comer besteira. Porque o grande problema é se não tem tempo, tô com fome, vou comer essa besteira aqui. Vou passar ali no drive-thru, vou levar alguma coisa para cá. Não precisa. Coloca no forno, bota ali no timer coisinha. E vai. Eu tenho lá no meu canal, sempre tem umas diquinhas boas também para quem quiser. Agora, quem quiser saber mais, vou te agradecer, nossa queridíssima nutróloga, doutora Ana Luísa Vilela, sempre arrasando, belas dicas. Lembrem-se dessa mesa linda, desse conteúdo que eu tenho certeza que, assim, não é para viver na bolha, mas um pouquinho que a gente faz com o pezinho, com o outro pezinho na bolha, a gente tá acertando, né? Quem quiser saber mais, vai seguir a doutora lá no Insta, @doutora, abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto, doutora abreviado, Ana Luísa Vilela, e o site da clínica que tá lindo, slimform.com.br, slimform.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma vez, sempre, sempre, sempre espero, volte logo. E adorei o boldo, que a Sandrinha vai fazer um chazinho. Veio da horta. Que lindo isso, hein, Má? Da sua irmã? Da sogra da sua irmã. Isso aqui tá muito bonito, gente, ó. Esse aí é orgânico de verdade, da Gema. Beijo, obrigada.